Boa noite a todos. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Nos reúne no amor de Cristo. Não é pouco, isso é um privilégio. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo. Um capítulo motivador, inspirador. Assim como todo o Evangelho, né? Como bem disse o professor Ismael quando esteve aqui, o Evangelho desperta o que há de melhor em nós. O Evangelho desperta o que há de melhor em nós. E se assim não tem acontecido, talvez seja interessante a gente pensar em como é que está sendo a nossa relação com o Evangelho. Como é que você se relaciona com o Evangelho? Leon Denis, tido como o consolador do Espiritismo, o embaixador do Espiritismo, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos faz um lembrete. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais no que se leu. Leon Denis publicou, não sei quando foi escrito, publicou esse livro em 1908. Olha, lá se vão 116 anos. Então eu ouso dizer que se Leon Denis fosse fazer esse comentário hoje, talvez ele não dissesse que, em geral, lê-se muito. Eu não vejo as pessoas lendo muito. Eu vejo as pessoas lendo sem foco e sem interpretação. Lendo depressa, como ele disse aqui, mas não lendo muito. Então é interessante a gente pensar como eu tenho feito a minha leitura do Evangelho. Eu simplesmente decodifico as letras ou eu me aprofundo naquilo que está lendo? De modo geral, o que a gente percebe é que você termina uma página, você já não lembra mais o que você leu. Muitas vezes não precisa nem terminar a página, termina o parágrafo. O que eu li? Não temos foco. Então, essa é a primeira reflexão com relação a essa lição. Como você se relaciona com o Evangelho. É um capítulo curto, formado por 3 itens, que por si só já dizem a que vieram. Ajuda-te e o céu te ajudará. Olhai as aves do céu e não se fatigueis ou não se canseis pelo ouro. Não há instrução dos espíritos nesse capítulo. Isso é trabalho nosso. Tem instrução dos espíritos nesse capítulo, não. É uma parte do Evangelho que nos chama à ação, à prática, ao movimento. E movimento é a regra no universo. Tudo no universo se move e trabalha. Uma frase de Einstein que vem ao encontro dessa fala, que ele diz: nada acontece até que algo se mova.
Deus trabalha ininterruptamente. Quando nada acontece, olha essa frase, quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. A raiz que está se alastrando e se fortalecendo lá no sol, nós não estamos vendo. A ação é regra no universo. Fiz uma colinha aqui de um texto que eu achei muito interessante e vou dividir com vocês. Todos os dias, os astros se movem sobre as nossas cabeças. O Sol, a Lua e as estrelas cruzam o céu em sentido horário, que na verdade é a Terra girando em seu próprio eixo, marca as 24 horas que definem um dia. Além desse movimento mais visível, há também o passo dos planetas que se movem entre as estrelas em sentido anti-horário. O movimento da Lua é o mais fácil de notar. A cada dia ela se ergue no horizonte 1 hora mais tarde. Agora, na fase crescente, a Lua surge no horizonte no período da tarde. Pouco a pouco, vai atrasando o seu nascer e se aproximando cada vez mais da hora do poente, até que ela se erga exatamente na hora que o Sol se põe. Esse alternar preciso dos luminares no céu é o que chamamos de lua cheia. Cada ciclo da Lua pelos 12 signos do zodíaco marca o período de um mês. O Sol anda um pouco mais devagar. A cada dia ele avança 1 grau no zodíaco. E é esse ciclo que determina o espaço de tempo que chamamos ano. O céu é o nosso primeiro e mais importante relógio. Marca o ciclo dos bichos, das plantas, das marés e o ritmo dos nossos dias. É a partir da observação dos planetas, suas características e movimentos que se organizou nosso calendário. Tudo no universo trabalha. E nós podemos entender nesta passagem do Evangelho, no capítulo 25, o princípio da lei do trabalho, que por conseguinte tem a lei do progresso. Não há progresso sem trabalho. E o trabalho é a nossa alavanca pela qual nós desenvolvemos a nossa inteligência. Entendendo o trabalho, nessa situação, nesse contexto, trabalho assume uma significação mais ampla. É toda ação útil. Trabalho é toda ação útil. Como os espíritos superiores nos definem na questão 675. Entendendo o útil como agir no bem. Então a gente aqui deixa de pensar em trabalho só naquela questão do assinar o ponto, bater o cartão, é toda ação útil. Quando Kardec indaga os espíritos, na pergunta 92, a respeito do dom da ubiquidade, uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário, mas que é usada pelo Kardec nesta pergunta, que encerra uma série de indagações a respeito da forma do espírito. Então, Kardec
pergunta aos espíritos se eles têm o dom da ubiquidade. Ou seja, se eles podem se dividir e estar ao mesmo tempo em diferentes lugares. E eles respondem que não. Ubíquo, somente Deus. Só Deus possui o dom da ubiquidade. Os espíritos não. E aí, eles usam o Sol como exemplo. O Sol está num determinado local e irradia energia e luz e raios para todos os lados. O espírito também. Ele fica num determinado local, ele não se fragmenta, ele não se divide, e desse local ele irradia vibração. E Kardec pergunta, todos os espíritos irradiam vibração na mesma intensidade? Não, não. A depender do grau de pureza desse espírito, é a intensidade da sua vibração. Quando eu estou falando em trabalho, vou bater uma real, como diz a canção. Não tem descanso não, viu? Essa fala que nós usamos, ele descansou quando ele morre, isso é um alentozinho, que o que descansa é o corpo, porque o trabalho continua lá na erraticidade. Olha essa resposta dos espíritos, nos mostram isso. Lá na erraticidade, os espíritos errantes, eles estão trabalhando. Então o trabalho não cessa. Como é a nossa relação com o trabalho? Como é que você se relaciona com o trabalho? É uma reflexão interessante também, porque o trabalho é lei. O trabalho é necessário. O Livro dos Espíritos dedica uma boa parte a essa lei divina, que nós temos que olhar com muito bons olhos. Nessa parte do Evangelho, Kardec nos mostra, nos fala sobre a trilogia recomendada por Jesus. 3 verbos no imperativo: pedi, buscai e batei. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Allan Kardec inicia o capítulo com esse fragmento do Evangelho. Vamos pensar um pouquinho nessa trilogia, nesses 3 imperativos recomendados por Jesus. Pedi e obtereis. Será que é nessa simplicidade? Vou dizer, nesse simplismo. Imagina como é que seria a dinâmica se o mecanismo de funcionamento fosse esse. Eu peço e tenho. Como é que seria, hein? Porque nós temos que pensar que a providência divina, ela age como os pais criteriosos e comprometidos com a educação do filho. Não dá tudo o que eu peço. A providência divina não dá tudo o que eu peço. Igual os pais. Você não vai dar tudo o que teu filho pede. Ou porque não é hora, ou porque não tem merecimento, ou porque aquilo não é bom. Então, pedir e obtereis é até a página 2, né? Não é nessa simplicidade. Porque Deus não faz por nós, para nós, aquilo que nós podemos fazer. Nós devemos fazer tudo o que a gente puder pelo próximo, menos a parte dele. E Deus age assim com a gente.
Faço tudo, mas a parte que te cabe é com você. Não basta pedir. Os grupos dos anônimos da vida, sabe? Que se ajudam mutuamente, os alcoólicos, os neuróticos, anônimos. No início de toda reunião, no término de toda reunião, eles fazem uma oração maravilhosa. A oração. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não consigo modificar. Coragem para modificar aquelas que eu consigo. E sabedoria para distinguir umas das outras. Olha o que é pedido nessa oração. Serenidade, coragem, sabedoria. Serenidade necessária para eu aceitar aquilo que eu não consigo mudar. Olha aí um exemplo, uma ilustração de resignação ativa. Uma palavra tão conhecida na literatura espírita. A postura de uma resignação ativa é o bem sofrer. Uma resignação não reclamona. Aquela resignação de quem realmente entrega porque acredita na providência. Eu aceito, eu entrego, eu serena. Quem não faz essa entrega não alcança a serenidade. Está sempre preocupado, está sempre amedrontado, está sempre ansioso. Serenidade necessária para aceitar o que eu não consigo modificar. Outro pedido feito pela oração: coragem para mudar as coisas que eu consigo. Tem uma coisa em comum a todos nós que nós conseguimos fazer: mudar a mim. Mudar o meu olhar. Isso eu consigo fazer. Todos nós. Procurar em alguma circunstância, algum acontecimento, alguma coisa que eu possa aprender com aquilo. Eu mudo o olhar, eu procuro. Porque, veja bem, para eu seguir a admoestação do apóstolo Paulo de em tudo dai graças, faz-se necessário que eu mude o meu olhar muitas vezes. Porque num primeiro momento, como é que eu agradeço aquilo? Eu preciso procurar. Preciso mudar a minha forma, a minha ótica. Porque a vida, gente, a vida se apresenta, e se apresenta com dor. O elemento consolador da doutrina espírita não promete tirar a dor. Tanto que a dor é necessária. O elemento consolador da doutrina promete tirar o desespero. Não a dor. É na dor que eu cresço. Ninguém cresce espreguiçando na rede. E no bem bom. Nós crescemos na dor. Parece piegas, mas é fato. A dor é necessária. A dor passa, mas não passa a ter doído. Olha que frase. A dor passa, mas não passa a ter doído. Ou seja, o que eu aprendo na dor é o que eu levo. Fica, é meu, está lacrado. Aprendi na dor. E tem um filósofo que olha o espiritismo lá atrás, com muito bons olhos, que ele diz que a dor, o limite de uma dor, é uma dor ainda maior.
é que nós desconhecemos a força que a gente tem enquanto espírito. É incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Não é as coisas que têm força, é o espírito que é forte. Mas a gente meio que, sabe, a gente não se conscientiza da proximidade de parentesco que a gente tem com Deus. Que se a gente for fazer o teste de DNA, vai estar lá, somos filhos. Então nós somos fortes, nós temos centelha dentro de nós. É só você parar para pensar em tudo que você já passou na sua vida. E você conseguiu atravessar. Por quê? Porque o limite de uma dor é uma dor ainda maior. Pedi, buscai e achareis. Tem um outro pedido feito na oração que eu ia me esquecendo. Pede-se serenidade, coragem, sabedoria para distinguir uma coisa da outra. O que é que eu entrego para Deus e o que é que eu posso fazer. A linha é tênue. Eu não posso ficar, mas Deus quis, é porque a vontade de Deus não é também assim, né? Então eu peço serenidade, eu peço coragem, eu peço sabedoria. Não basta pedir. O que eu tenho que fazer? Na sequência da trilogia, buscar. Pedir, buscai. Quando eu estava preparando essa fala, eu perguntei para algumas pessoas assim, de chofre assim, o que você busca? Oi? O que você busca? Hã? Nossa, você perguntou, como assim? Fiz esse laboratório, perguntei para algumas pessoas o que ela busca. O que é que você busca na tua vida? O que é que você busca aqui hoje no centro? Porque se você não sabe o que você procura, quando você encontra, você não identifica que encontrou. Quem não sabe o que busca, não identifica quando encontra. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você tem que ter claro o que você busca. Se pergunte no teu interior, o que é que você busca da vida? Jesus dá uma rota para a gente. Ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. O reino de Deus é obra divina no coração do homem. Olha que definição de reino de Deus. Obra divina no coração do homem. Então, o reino de Deus, que Jesus diz para a gente procurar primeiro, está dentro de nós. E a gente faz o contrário. Nós não procuramos primeiro o reino de Deus. A despeito da informação que a gente tem, da observação que a gente faz com relação à matéria e espírito. Né? Nós presenciamos a morte da matéria, a sistemática de não levar nada daqui para lá, isso é fato. Entretanto, nós cuidamos primeiro da matéria, e segundo da matéria, e terceiro da matéria. Mas não é assim que tem que ser. Primeiro é o reino de Deus. Então é condição expressa aqui, nesse momento, que a gente fale do autoconhecimento. Procurai primeiro o reino de Deus, o reino está dentro de mim. Molda-se por dentro a chave com que me abro. Olha que frase linda. Molda-se, é feito aqui dentro a chave, o segredo com que eu me conheço. O autoconhecimento
Eu vou aqui ousar mais uma vez a mudar um verso da canção. Cada um deveria saber a dor e a delícia de ser o que é. A canção é cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas eu não sei se todo mundo sabe da sua dor e da sua delícia. Então eu ousei a mudar o verso. Cada um deveria saber a dor e a delícia de ser o que é. É a maneira, o meio mais prático da gente se aperfeiçoar nesta vida. Segundo nos orienta Santo Agostinho na pergunta 919. O meio mais prático para a gente se aperfeiçoar é conhecendo a gente. Conhece-te a ti mesmo. É um processo para a vida toda. E nós podemos pensar que nós, enquanto espíritos, trazemos da perfeição de Deus, nós trazemos a perfectibilidade. Olha que coisa mais robusta de falar. Da perfeição de Deus, nós trazemos a perfectibilidade. Ou seja, nós temos condições de nos aperfeiçoarmos nesta vida, através do autoconhecimento. E para isso a gente precisa de ter mente aberta para reconhecer os nossos defeitos de caráter, reconhecer a natureza exata dos nossos defeitos de caráter. E eu falo aqui em defeito porque qualidade a gente não saca qual é a nossa. Quem percebe a minha virtude, quem percebe as minhas qualidades é o outro. Não é verdade? Olha, meu amigo Moacir, que brinca muito nessa questão de falar assim, nem todo mundo é evoluído que nem eu, nem todo mundo é inteligente que nem eu. E todo mundo sabe que o Moacir está brincando. Porque imagina uma pessoa que vem, olha, porque eu sou inteligente, porque eu sou humilde, porque eu sou... Gente, o outro que percebe a minha qualidade. E num processo de autoconhecimento, carece de eu ter essa mente aberta para identificar meus defeitos e, a partir daí, fazer a parte que me cabe. Que é o quê? É me ir aparando as arestas e me melhorando. Mas primeiro eu tenho que me identificar esses defeitos. Que não é fácil, né? Eu preciso ter mente aberta, eu preciso ter honestidade, sobretudo comigo, e eu preciso de ter boa vontade, que é diferente de força de vontade. Então eu preciso me debruçar na minha qualidade de vida interior. Porque a qualidade da minha vida exterior é medida pelo que eu tenho. É pelo que as pessoas veem. Agora, a qualidade da minha vida interior é medida pelo que eu sou. Então eu preciso ficar prestando atenção na qualidade dos meus pensamentos. Está aqui dentro. Nós conseguimos ir para o futuro e voltar para o passado através do pensamento. E quando eu vou para o futuro ou quando eu retrocedo para o passado, eu vou sozinha. Deus não está no futuro, Deus não está no passado. Deus está no agora, no presente. E quando eu vou lá para 2050, Deus fala assim, ó, quando você voltar, eu estou aqui te esperando, tá? Que eu não estou lá com você. Isso é um exercício sensacional para a gente fazer. Porque você vai para o futuro, você fica ansioso, você fica preocupado, aí pensa assim, gente, eu estou lá sozinho. Vou fazer um trocadilho aqui, eu estou lá, o Deus dará.
Deus mora nos detalhes do agora. Preciso prestar atenção na qualidade dos meus pensamentos. Outra coisa que qualifica a minha vida interior é o meu sentimento. E o que é o sentimento? Olha a definição, tirada lá do Evangelho. É o instinto elevado à altura do progresso realizado. Olha isso. É instinto. Conforme você vai progredindo, o teu instinto vai se elevando a sentimento. Então, basta você analisar quais são os sentimentos que predominam aí no teu interior. É raiva, é ira, é ressentimento, é ódio? É ciúme, é inveja? Isso aí é quase que instinto. Agora, amor, é ternura, é resignação, é resiliência, é caridade. Isso aí é um instinto que foi elevando a altura do progresso realizado. A coisa é perfeita, tá? Progredir, o instinto progride também. E outra coisa que qualifica a nossa vida interior, pensamento, sentimento e o conhecimento. Lembrando, gente, que conhecimento, para ser sabedoria, que é o meu pedido também lá na oração da serenidade, você pede serenidade, coragem e sabedoria. Sabedoria é o que a gente faz com o nosso conhecimento. O que eu faço com aquilo que eu sei? Porque o saber pelo saber é inútil. Ah, eu sei. E aí? Inútil. Sabedoria é o que eu faço com o meu conhecimento. Por isso que Kardec enquadra o verdadeiro espírita naquele que se esforça, olha a ação, para domar as suas más tendências. Esse é o verdadeiro espírita. Reconhecemos o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Olha a ação. E eu vou encerrar esse capítulo maravilhoso, esse primeiro item, né? Em que Kardec fala assim, buscai e achareis, tem o mesmo significado que ajuda-te e o céu te ajudará. Faça a sua parte. A historinha do carro atolado, né? Quem foi ajudado foi aquele motorista que estava xingando, esbravejando, mal-humorado, mas fazendo força para tirar o carro do atoleiro. E aquele que estava lá bonzinho, rezando, não foi ajudado. Ficou só no âmbito da reza, do peditório. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E que a gente se inspire num fragmento da oração de São Francisco de Assis, que é uma oração de parceria, de competência e parceria, que ele pede para se fazer, faça de mim um instrumento. E não pede para que Deus leve, Ele levar. Faça de mim um instrumento, onde houver ódio, que eu fazendo, que eu leve a paz. Porque a vivência do Evangelho não é uma questão de saliva, é uma questão de suor. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Se alguém perguntar para você o que foi falado lá no centro, hoje, pode dizer assim, mais do mesmo. A Rosi falou mais do mesmo. É sempre a mesma coisa. Então a gente precisa sair desse âmbito da fala e partir para a ação. Deus abençoe nós todos. Muito obrigada.